Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E hoje vamos falar do item 5. O item 5 nos fala sobre as nossas diferenças em evolução, que estamos, cada um, no momento. Então, por isso, as informações, as revelações nos chegam em um determinado tempo. Para uns, chegam mais rápido e para outros demoram mais. Então, temos no nosso meio social inúmeras religiões. Temos o catolicismo, os evangélicos, os protestantes, temos o budismo, temos a Umbanda, temos o candomblé, xamanismo e tantas outras religiões e filosofias. Cada um recebe a revelação de acordo com o que pode compreender o seu progresso e como eles podem compreender, numa linguagem que eles possam entender. Então, como Jesus diz, nenhum segredo ficará oculto. Todos serão revelados um dia. Mas isso vem gradualmente para cada um de nós. Então, quer dizer isso? Enquanto a nossa inteligência não desenvolver, a ciência não desenvolver, as revelações, elas ficam ali naquele estágio nosso. Por exemplo, a própria doutrina espírita, ela surgiu, o Livro dos Espíritos, com 513 questões. Por quê? Não poderia completar o livro naquela época. Depois de algum tempo, saiu já a segunda edição completa, com 1019 questões ou 1020 questões, dependendo da editora, que divide em duas partes a última pergunta do Kardec aos Espíritos. Então, por quê? Isso aconteceu porque lá na época o Kardec tinha que esperar a revelação da ciência, que veio com Charles Darwin, que ele trouxe a teoria da evolução, para que se pudesse compreender a evolução nossa, nosso intelecto, a nossa inteligência e tudo mais. Então, depois de 513, passou para 1020 ou 1019 questões, porque com a teoria da evolução, poderia mostrar a nossa evolução através do Darwin. Não que seja igual ele falou, mas sim aproveitar o conceito adotado por ele, que não tinha nada para se apoiar, para que a gente pudesse compreender o que estava mostrando a nós. A nossa própria doutrina foi assim. E na humanidade em geral, como a gente já disse, vem pessoas que vêm provocar revoluções, reflexões na história da humanidade. Cada época da humanidade aparece uma pessoa. Se a gente for seguindo a nossa trajetória, a gente vê que veio muita coisa. E também tem aqueles que têm as informações, mas resolvem guardar para si. São esses que colocam a candeia debaixo do alqueire. Eles escondem para ele, para seu benefício próprio, e não passa para ninguém. Mas, um dia, também virá à tona essas informações. O que nós estamos falando hoje, mostrando o contato com o plano espiritual, isso já vem de muito tempo. Na história da humanidade toda. Na Bíblia tem os fenômenos, só que naquela época tinha que ser falado daquela forma. Então você usava a palavra demônio como se fosse um demônio bom, um demônio ruim. Depois surge a palavra espírito, com a trindade. Então aí se passou a se chamar de espírito.
E demônio tomou uma outro entendimento, um outro significado, como se fala hoje. Mas naquela época de Jesus não era assim. Então a humanidade tem que evoluir para que novas informações cheguem até nós. Hoje nós entendemos por que Jesus, quando foi lá e viu aquele comércio na porta da igreja, o que ele fez? Ele foi lá derrubando tudo, aquela jogatina, aquele comércio. Por quê? Ali se comercializava. Como que era? Não poderia trabalhar no sábado. Tinha sacrifício de animais. Então, conforme você queria uma dádiva de Deus, quanto maior fosse o animal, se fosse um boi, era uma determinada... Você recebia algo maior de Deus. Se fosse uma cabra, um cabrito, ia ser menos. Se fosse um pombinho, ia ser um pouquinho. Então, naquela época, não se podia também comer carne ao sábado. Tinha aquele comemoração religiosa da Semana Santa. Então, o que acontece? Não poderia. Mas, quem eram os donos dos animais? Eram os próprios sacerdotes. Eles vendiam para os fiéis e depois sacrificavam para os seus benefícios, para os seus deuses. E aí, então, o que acontecia? Depois, essa carne ele vendia para a população. É o que mostra a história para nós. Então, nós entendemos isso hoje, mas na época não. Na época se entendia que aquele sacrifício era necessário. Hoje sabemos que Deus não precisa de sacrifício nenhum. Então, aqueles que tinham as informações, tinham conhecimento, ocultavam, ensinavam para o povo tudo adulterado, porque a maioria era analfabeto. Só os escribas que ensinavam o que queria, de acordo com seus interesses. Então, quando Jesus fala em a caldeira debaixo do alqueire, estão falando também dessas pessoas que conheciam, mas não informavam. Só com a evolução da humanidade é que as revelações foram feitas. Moisés, Jesus, a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, e mesmo agora vão se revelando mais coisas quando nós vamos buscando conhecimento e vamos entendendo. E a ciência também continua mostrando novas coisas para nós. Novos conhecimentos que são descobertos por eles, pelos cientistas. Então, isso vai acrescentando novos valores e novas revelações. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.